Tem uma coisa interessante sobre essa trilogia, O Protetor, pelo menos trilogia até o momento, né? Vai que se desdobra em outros filmes, apesar desse título em português do terceiro episódio, o capítulo final, né? Essa coisa interessante é que ao longo desses 3 filmes a gente não nota nenhuma mudança real, nenhuma variação real de recepção, de bilheteria, de escala de produção. Muito pelo contrário, os 3 filmes foram filmados ali mais ou menos por um orçamento na casa dos 70 milhões de dólares, tiveram números globais na casa dos 170, 180, no máximo 190 milhões, quer dizer, mais ou menos ali a mesma faixa de bilheteria global, tanto nos Estados Unidos como fora, os números são quase sempre os mesmos, as aberturas são quase sempre as mesmas, e a qualidade dos 3 filmes, na minha opinião, e aí é onde entra a coisa mais subjetiva, né? Aliás, é onde entra de fato a subjetividade, os 3 filmes são estão mais ou menos ali no mesmo nível, né? Eu acho o primeiro de 2014 razoável, eu acho que ele tem grandes qualidades em algumas sequências de ação mais estilizadas, que me remetem até um pouco ao Tony Scott, por exemplo, mas é uma justificativa bem porca que ele encontra para a ação desmedida e para a violência desmedida, né? Ao mesmo tempo ela é bem porca, mas ela é bem descarada também, é um filme que nunca preza por sutileza em absoluto. O segundo filme, lançado em 2018, tem um ar mais pastoral, tem uma tentativa ainda mais moralista do que o primeiro filme e mais verbalizada, mas também tem seu valor nessas sequências de ação mais catárticas, né? E esse terceiro filme, até o momento, apesar de eu falar isso dos 3 filmes terem mais ou menos o mesmo nível, eu diria que esse capítulo final, que de capítulo final certamente não tem nada, ele não tem cara de um último filme de franquia, de jeito nenhum, é o que eu acho mais bacana, é o que eu acho que tem um tratamento tanto do personagem quanto do cenário e da história que ele está contando mais funcional, pelo menos para mim, apesar de ser um tipo de divertimento um pouco controverso por conta do nível de violência, foi uma experiência bastante bacaninha de ver, foi uma experiência prazerosa, por assim dizer. Antes de entrar em mais detalhes sobre o Protetor capítulo final, quero lembrar você que por acaso ainda não fez isso, de se inscrever aqui embaixo no canal. Não se esqueça de vir aqui embaixo, clicar no botão de inscreva-se. Lógico, também não se esqueça de deixar o sininho das notificações ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E curta o vídeo também, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a impulsionar esse vídeo para mais pessoas assistirem. E se você gostar do conteúdo, você pode conferir outros comentários que eu faço sobre cinema, tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd. Os arrobas estão aparecendo aí na tela, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Bom, o Anthony Fuqua, que é o diretor dos 3 filmes do Protetor, que é também produtor, né, e que tem uma filmografia já, uma parceria inclusive com o Denzel Washington de algum tempo, foi ele, por exemplo, que dirigiu o filme que deu o Oscar ao Denzel Washington, um dos filmes que deram o Oscar pro Denzel Washington, que é o Dia de Treinamento, né, é um cara que tem um trabalho com ação muito honesto e muito direto, né, ele gosta desse uso da violência mais catártica, né, de colocar personagens, nos 3 filmes do Protetor ele faz muito isso, colocar personagens que são horrorosos, os mais caricatos, né, os mais unidimensionais na crueldade deles possível, para que a gente aceite de bom grado até essa violência extrema com que o Denzel trata todos eles. Afinal de contas, esse é um personagem quase um super-herói, né? A gente tá falando aqui de um vigilante que não mata, não comete nenhum tipo de ato de violência absolutamente com qualquer pessoa que, entre aspas, não mereça, né? Então você não está falando de alguém em que se imprime algum tipo de moralidade questionável. Não, aqui não existe essa discussão, a intenção da direção e do roteiro nunca foi aprofundar nisso, apesar do que esse terceiro é a primeira vez na trilogia, e curiosamente é isso que está me fazendo talvez gostar um pouco mais desse, ele consegue, com todo esse plot, essa base rasa, trabalhar um pouquinho mais, ou pelo menos despertar um pouco mais essa sensação da possibilidade desse personagem ter algo a mais do que simplesmente essa fúria vingativa meio vazia nos filmes anteriores. Ou pelo menos no primeiro filme era uma fúria vingativa meio vazia. Nunca foi um personagem particularmente profundo nas motivações dele. Ele era um ex-agente do governo que deixou o trabalho dele, a esposa faleceu e ele foi trabalhar na loja de construção, mas aí a violência do mundo ao redor despertou de novo aquela raiva dele em ver, né, a justiça sendo feita, né, e proteger as pessoas. Mas você vê inclusive na aleatoriedade das pessoas que ele protege que não existe um foco particular, né? Não existe uma missão de proteger mulheres em situação indefesa, proteger crianças, proteger idosos, proteger... Não, ele protege literalmente o que ele pode ao longo desses 3 filmes. Nesse terceiro, no entanto, logo na primeira sequência, não vou dizer em que circunstâncias para quem ainda não assistiu, o filme está aí em cartaz já,
ele sofre, né, ele leva um tiro, ele acaba sendo gravemente ferido e, portanto, acaba ficando desacordado e é levado para um lugarejo, para uma vila, né, na Itália. Ele estava numa missão, na verdade, na Sicília, né, e aí um pouco mais ao norte, em Alto Monte, ele acaba ficando ali junto com um senhorzinho de idade, um senhor chamado Enzo, que é o médico da região, o médico mais antigo na região, e esse senhor, a primeira pergunta que ele faz ao personagem do Denzel quando ele acorda é: eu salvei um homem bom ou eu salvei um homem ruim? E a resposta do Denzel é a melhor possível, ele responde: não sei. E é isso mesmo, é perfeito, porque se o filme em algum momento quisesse fazer parecer que esse personagem não se acha um bom homem, a série, né, a trilogia, enfim, estaria sendo desonesta com ela mesma. E se dissesse que ele é um homem bom, ela estaria sendo profundamente hipócrita e bastante questionável, né? Então o lugar correto e ideal mesmo a se responder é: não sei. Afinal de contas, o filme e a ficção de modo geral não existe para responder esse tipo de pergunta, mas sim para trabalhar com aquilo que a gente não pode fazer na vida real, né? Já dizia o Nelson Rodrigues que a ficção existe justamente para a gente poder contemplar nosso lado hediondo, né? Que a gente tem que aceitar que existe. E essa trilogia do Protetor faz muito isso. Ela faz com que a gente libere nossos instintos, nossa vontade de ver malfeitores sendo cruelmente assassinados aí pelo Denzel Washington, né? E esse terceiro filme, nesse sentido, acaba sendo muito mais intensificador dessa catarse, já que, afinal de contas, ao contrário dos outros filmes, nesse a gente tem a oportunidade de ver esse personagem aproveitando o momento de paz. Todo o primeiro ato, que inclusive é muito bem filmado pelo Anthony Fuqua, esses primeiros 40 minutos do Protetor 3, a gente vai conhecer esses personagens que ficam nessa região, a gente vai conhecer, além do médico, a moça da cafeteria, a gente vai conhecer um cara que tem uma peixaria, a gente vai conhecer personagens bacanas ali, todos eles muito acolhedores, né? Quer dizer, oferecendo ao personagem do Robert McCall, né, o personagem do Denzel Washington, essa possibilidade de, olha, o mundo não precisa ser só violência, o mundo pode ser paz, é aquela coisa básica de sempre. Mas, naturalmente, esse ambiente quase idílico vai se transformar pouco a pouco num ambiente de violência, já que uma gangue de traficantes, de narcotraficantes, começa a fazer desse lugar o ponto principal de atividade deles, né? E isso é que é a parte legal, porque aqui a gente vai ver a justificativa mor da violência, né? A gente vai poder testemunhar essa raiva crescente, né, de ver aquele povo tão tranquilo, tão pacífico ser violentado cada vez mais por aquelas pessoas. Então, esse filme aqui, mais do que os anteriores, descaradamente cria na gente essa raiva e essa vontade de ver a violência acontecer. Os outros, a coisa é mais direta e desde o começo a violência acontece de maneira mais aleatória. Aqui, no entanto, existe uma ambientação mais cuidadosa por parte do Anthony Fuqua desse lugar, né? Ele faz a gente conhecer mesmo cada bequinho, cada escadinha, cada escadaria, a igreja, né? Enquanto isso, você tem um núcleo paralelo da Dakota Fanning, que tá aqui fazendo uma investigadora, que tem uma ligação possível com o personagem do Denzel Washington, que é um núcleo que eu não acho muito bem resolvido. Eu acho que ela tá aqui no filme meio que para fazer quase nada, para ouvir algumas palavras misteriosas dele e tudo mais. Então o filme tem sim vários problemas, principalmente do meio para o fim. Ele começa a descartar certos núcleos, arcos começam a ser muito apressados. O terceiro ato eu acho particularmente muito uma coisa só, né? É aquele tipo de terceiro ato que não existe balanço de idas e voltas. É um terceiro ato muito plano da maneira como ele é feito aqui, mas segue tratando o personagem como uma espécie de salvador, de maneira meio conservadora, como no segundo filme ele também fazia. Só que aqui os símbolos são muito mais descarados. Quem assistiu o filme vai entender, vai lembrar justamente daquela sequência final ali com a montagem paralela, né? Enfim, então é um filme que tem uma honestidade que eu acho bastante digna, né? Eu acho muito bacana quando o filme deixa claro pra você o que é que ele tá fazendo desde o começo, e o Protetor 3, assim como os outros dois fazem, deixa claro, mas além de deixar claro, ele também oferece uma ação bastante competente, acho que até mais do ponto de vista do combate, do confronto, do que os demais. É uma ação mais clara, mais limpa, inclusive, apesar de ser ainda mais violenta, e eu acho que o filme se apoia mais do que tudo isso que eu falei no carisma fora do normal do Denzel Washington, que consegue imprimir muito mais profundidade a esse personagem do que ele tem, né? Ele consegue nesse primeiro ato, né, um primeiro ato que dá muita oportunidade para que a gente veja ele sendo cuidado, não só protegendo, né? Então esse tipo de coisa eu acho que engrandece um pouco mais um filme que, de repente, se não fosse ele, se não fosse essa sequência de filmes que a gente viu com ele até chegar nesse momento, talvez não fosse tudo isso. Mas, de modo geral, o Protetor continua, sim, sendo uma franquia constante, como eu falei, em recepção, em bilheteria, em escala e, a seu modo, em qualidade também. Então, se tiver um quarto filme, não sei se vai ter, não sei o que é que eles vão fazer nos títulos em português a partir de agora,
eu vou assistir, sem dúvida nenhuma, porque apesar de não ser ter longe de ser um John Wick da vida, em termos de qualidade na ação, ou Missão Impossível, qualquer uma dessas franquias sensacionais, é uma franquia que sem dúvida tem seu valor. E ver o Denzel num papel como esse, emprestando todo o carisma dele, é sempre bacana também.